Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês as notícias da semana, três coisas que aconteceram que impactam bastante o mercado e também o que está acontecendo com o Armory Pass, quais são os itens que possivelmente vão ser retirados e que tá dando para comprar antes desse anúncio para a gente estar lucrando no anúncio e depois que tiver a remoção a longo prazo. Bom, o primeiro impacto que a gente teve aí na semana foi o anúncio da equipe da M80 que no próximo Major ela vai mudar o logo dela, mudar para o antigo. Então, com a percepção que esse adesivo não vai ser mais repetido e vai entrar um novo em cena, essa semana teve um movimento logo em seguida do anúncio, ó, ele estava na casa dos 8, 9 centavos, e aí o anúncio veio, pulou para 44 centavos, 40, e se estabilizou bem, 50, 38. Então, alguns dos stickers que eu venho comprando barato, né? Com a minha estratégia de diversificar bastante logo de time e autógrafo de jogador. E ele bateu 40. Eu vendi um pouco, mas também mantive a outra parte, porque no futuro ele pode valorizar mais ainda. Ainda mais que não vai ter mais a concorrência. Então, tem grandes fatores que podem aumentar esse preço dele a longo prazo. Agora já caiu um pouco, né? Estava na casa dos 40, já diminuiu. Mas eu acredito que a longo prazo ele vai ficar escasso também. Agora não seria o momento de compra, que eu acredito que ele caia para uns 15, 16 centavos. Aí dá para estar investindo novamente nele para o futuro. Tanto o paper quanto o holográfico também aumentou no anúncio, estava na casa dos 69, 80. E aí com o anúncio, ó, bateu R$ 140 e caiu de novo, né? Mas se você tem para vender nesse pico aqui, ó, olha a oportunidade que você teve. Então essa é uma estratégia que quando você tem no inventário te beneficia muito, assim, quando você tem um item na mão para estar anunciando ele e estar alimentando o mercado. O próximo acontecimento que teve foi a descoberta que esse adesivo aqui, raspado e colocado de maneira certa, ele poderia produzir uma simulação de um Titan holográfico. No momento em que começaram a divulgar esse craft e ele foi descoberto na comunidade, ó, R$ 5, bateu 18, caiu e foi para 27, 28. Ou seja, tem muita gente acreditando no potencial dele aqui, né? Que realmente é uma coisa legal, né? De 5 para o que está agora, R$ 18, multiplicou de preço 3 vezes e meia. Então, se você tem no inventário também, agora é um momento de hype, seria interessante vender um pouco. Mas eu, por exemplo, não tinha. Não tinha percebido esse potencial que tinha de raspar e tá formando esse craft. Mas está aí algo que pode acontecer com qualquer adesivo, quando ele tem esse potencial diferenciado, né? Que raspando, colocando de maneira estratégica ali, né, bem posicionado, ele consegue reproduzir outro adesivo também famoso. E por último, aqui não menos importante, o último vídeo foi falando sobre o mercado que quase tinha batido 6 bilhões e agora ele finalmente bateu. Olha, 6 bilhões e 25 milhões de capitalização de mercado, isso em dólares, tá? Então estamos em mais um momento de pico. Um momento muito bom pro mercado de skins, né? Com várias skins diferentes valorizando, tanto em condições, tanto Factor New, Minimal Wear, outros tipos de itens também. Então é um bom momento assim para você estar prestando atenção no mercado. Às vezes você tem algo no inventário que está parado e valorizou pra caramba. Agora é um bom momento de estar analisando o preço, ver se vale a pena vender. Agora a gente entra aqui no Armory Pass para eu estar fazendo minha análise e estar mostrando o que eu acho nesse momento desse investimento. Como teve o lançamento dos novos salsichaveiros, meio que criou uma concorrência, né? Inclusive eles são muito bonitos. Esse aqui, se eu não me engano, é o mais caro até agora. E ele é muito legal mesmo de colocar em skins que tem preto e branco, né? Combina muito bem. Mas esses chaveiros criaram concorrência para os da primeira coleção, né? Que são esses aqui que lançaram junto com o chaveiro das arminhas e essa coleção aqui também de adesivos.
E aí o que dá para concluir com isso? Com a concorrência que foi criada, esses aqui vão ser menos abertos porque tem diferentes e novos a serem. O pessoal está gastando as estrelas. Então isso fica um pouco tirar a atenção deles e futuramente a Valve pode estar retirando esses itens para estar dando mais espaço para o da outra coleção. Então no momento em que a Valve anunciar a retirada deles, que a gente não sabe quanto vai ser, mas provavelmente vai ser a próxima retirada de itens do Armory Pass. Quando a Valve anunciar, a gente tem historicamente comprovações que os itens sobem de preço, multiplicam até 3 vezes. Vou estar mostrando aqui no gráfico para vocês verem. Aqui, como foi o caso desse adesivo que já foi retirado. Aqui, ó, ele estava na casa dos 50 centavos. No momento em que a Valve anunciou que ia ter a retirada deles, eles saltaram de 63 centavos, 70, para mais de 1,60, entendeu? Duplicou de preço e mais um pouco. É claro que corrigiu, mas olha o preço hoje. Já com a retirada, né? Aqui foi o anúncio da retirada. Aí aqui retirou mais ou menos aqui. E aqui é já como quando não tem mais a geração desses itens. Só dá para comprar no mercado ou trocando de alguém que já tem no inventário. Não tem como você criar mais desses. Então o preço vai aumentando a longo prazo. E no momento do anúncio tem esse aumento repentino aqui. Então, se a gente levar em consideração que esses chaveiros podem ser os próximos a serem retirados do passe, vão duplicar de preço, triplicar, e a longo prazo eles só tendem a aumentar. Um fator muito importante aqui, em comparação com adesivos, é que os chaveiros são removíveis. Então, tanto os que já existem, quanto os que vão ser criados, eles nunca vão meio que sumir, né? De fato. Como os adesivos, quando você aplica e raspa, ele meio que é excluído do jogo. Meio não, é excluído do jogo. Já os chaveiros ficam aí presos a armas e a única maneira deles ficarem escassos de verdade é com todo mundo comprando e guardando nas caixas de armazenamento, né? Que aí você está estocando os itens e está removendo eles da comunidade, do mercado. Então, esse é o único fator que realmente tira meio que exclui os chaveiros do mercado. Considerando esse fato, então a comparação de um adesivo para um chaveiro é um pouco diferente. Então a gente viu que aquele adesivo valorizou 2, 3 vezes já. Mas com chaveiro pode ser um pouco mais reduzida essa valorização, pela quantidade que tem no mercado e por ele não ser um item que é excluído do jogo, né? Ele sempre fica preso a alguma arma ou algum inventário. A outra possibilidade muito boa é a remoção dos chaveiros de arminhas. Eles não têm concorrência, né, como a gente viu. O último lançamento de chaveiros foi esse, que copiaram o formato dos primeiros salsa-chaveiros. E esse tem o formato de granada. Inclusive, esse tem uma física muito legal. Não sei se vocês já viram, mas está aí. Os chaveiros de arminhas não têm concorrência. E se eles forem retirados, nossa, isso aqui vai criar eu acho que vai criar um certo hype no mercado. Porque a gente não sabe se futuramente vai ter novos chaveiros desse tipo, né? E eles são diferenciados comparado aos outros, o que torna eles mais especiais. E aí o pessoal vai comprando para fazer craft, combina mais com a arma, dependendo da combinação, é mais legal você colocar um desse do que colocar um salsichaveiro, por exemplo. Então tem vários fundamentos que fazem esses chaveiros serem mais requisitados que os salsichaveiros. Porém, o que tem mais possibilidade de sair primeiro é os salsichaveiros. Essa daqui dessa primeira coleção. Né? Aí só o tempo vai dizer. Mas a longo prazo tem bons fundamentos assim de preço, de valorização. Mais uma ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês que dá para descobrir quais chaveiros estão mais escassos e têm menos origem no mercado. É por aqui, ó. Quando a gente vê o chaveiro pela Steam, né, dá para notar o preço e que tem alguns anúncios no mercado. Por exemplo, aqui tem 4.800 disponíveis para compra no mercado Steam. Mas isso não dá para tirar a base de quanto tem de fato dentro do CS, né? Não dá para você considerar, não, tem só 4.800. Tem muito chaveiro que está já
colocado em arma, tem gente que compra e guarda. Então, para a gente estar tendo a percepção de fato de quanto tem disso no mercado, a gente vai entrar aqui, ó, nesse site, no CS Float, que vocês muito já conhecem aí. Aí vocês clicam aqui em database. Aí logando sua Steam é só você pegar o nome do item. Vamos voltar aqui. Copiar. Aí a gente cola aqui, ó. E ele dá o resultado pra gente, ó. Tem mais ou menos 176 mil dentro do CS, né? Distribuídos em várias skins. Também guardados em inventários. A gente consegue ver aqui, ó. Todos estão com esse chaveiro. Então, sempre que você quiser saber quanto que tem dentro do CS, né? Antes de estar comprando um item, para ver se ele realmente é requisitado também, se tem aplicação dele, se ele tem muito, que nem nesse caso aqui tem muito, mas ainda assim colocado nas armas, né? Então vai criando essa demanda. É só vocês virem então nesse site e estar pesquisando o nome do item que ele já aparece as aplicações dele. E por último aqui eu queria dar um destaque aos adesivos elementais, que os de composição de personagem foram removidos, né, recentemente. E então a gente tem esses aqui para serem possivelmente os próximos a serem removidos, né? São os mais antigos do passe. Então tem vários fundamentos que levam a crer que esses vão ser os próximos a serem retirados. Provavelmente eles vão seguir uma dinâmica parecida com o da primeira coleção que foi retirada, né? Que foi aqui, sair das casas dos 50 centavos, 60, no momento do anúncio ter a sua valorização. Então agora é meio que um momento de oportunidade de compra. Aqui, ó, como a gente pode ver, no momento tem alguns que ainda estão com preço legal e que criam crafts bem interessantes. Estão ainda com um preço acessível, né? E vale muito mais a pena você comprar direto da Steam do que outros sites externos mais barato, do que ficar abrindo estrela. Porque só fazendo uma conta rápida aqui, cada estrela que você gasta dá mais ou menos 2,70. Quando você divide o preço do passe pela quantidade de estrelas possíveis para ganhar, que são 40. Dá mais ou menos 2,70. E então é mais fácil você pegar aqui o sticker por 30, 40, 70 centavos do que pagar 2,70 por estrela para tirar um item aqui que pode vir um item de 70 centavos, 80. Claro que pode vir o mais caro lá, né, que está na casa dos 75. Vou mostrar aqui para vocês. É claro que pode vir um desses também, né, 86, 57, 30 reais. Mas aí é depender de sorte, né? Para que você vai depender de sorte enquanto tem uma opção mais segura de você estar comprando? E então esses itens aqui, ó, eles têm crafts bem interessantes. Vou mostrar uma skin aqui que eu tenho no meu inventário que está com um craft com esse adesivo aqui. Só, então eles dão bastante possibilidade de crafts. Dá para criar bastante coisa. Vou mostrar outra skin aqui também. Olhem só como que o craft fica tão bom que parece até que a arma que a arma já tem esse desenho, né? Então dá pra fazer diversos elementos aí, são elementos muito legais de estar usando em crafts, o que agrega muito mais no valor deles e quanto eles vão ser aplicados nas skins. Então, só para concluir, a possibilidade tanto desses salsichaveiros quanto esses adesivos elementais serem retirados na próxima decisão da Valve é bem grande. Tanto por eles serem antigos, quanto a Valve também querer lançar novas coleções e tá tendo que tirar alguma coisa para estar adicionando mais conteúdo. Os chaveiros de arminhas, eles também são antigos, mas entram nesse parâmetro de que não tem outros que nem eles, né? Então pode ser que a Valve demore um pouco mais para tá retirando eles, mas é bom tá comprando também para se preparar numa possível remoção. Coleções de skins. Como tá aqui ativo ainda no passe, você pode estar comprando skins Minimal Wear, Factor New dessas 3 coleções e tá guardando, né? Que a longo prazo é uma boa, porque a gente não sabe qual vai ser a
próxima coleção a ser retirada. Então seria bom mais variar em estar com essas skins dessas três coleções. Aqui eu vou estar mostrando um pouco do que eu já comprei, ó, os chaveiros de arminhas da Alp, a faca, a AK, da coleção de Saci Chaveiros também.